Olha só, informação extremamente relevante para os cotistas do Fundo Agro CPTR ou até para investidores aí que querem aproveitar uma oportunidade. Então, o que é o Fundo CPTR? O Fundo CPTR ele é um fundo agro que passou por alguns problemas aqui ao longo do ano passado. Teve dentro da sua carteira inadimplência de dois grandes ativos, que foi a AgroGalaxy e a Lavoro. Então, o fundo ele vinha performando acima dessa linha roxa, que é o CDI, e sempre teve uma carteira média de CDI mais 4, líquido de imposto de renda, mas em mês de 2024 em diante, começou a surgir muitos rumores a respeito do mercado do agronegócio, inadimplências, problemas, e de fato isso acabou afetando o fundo. Então, esses rumores, boatos, fizeram com que houvesse um pessimismo no mercado e as pessoas vendendo as suas posições com medo de uma situação ruim, fizeram com que o fundo caísse mais de 30%, dependendo da cota que a gente está comparando. Só que na prática, a gente tem ali dois ativos que hoje devem representar, aí, dadas as marcações, algo na casa de uns 5% do fundo que foi prejudicado. Então, esse gráfico aqui, ó, ele representa bem isso. Então, de um lado, a gente tem, por exemplo, aqui o CDI, que era aquela linha roxa, a linha azul escura, que é o patrimônio do fundo, de fato, crescendo e rentabilizando, e esse azul claro, mais claro, que é a cota do fundo a mercado. Então, uma coisa é quanto ele vale internamente, os ativos, outra coisa é quanto o mercado está pagando por ele. E o mercado, como a gente sabe, sempre se move em movimentos de desespero ou de ambição. Nesse caso, foi um movimento de desespero, de desinformação. Então, de fato, houve algum problema no fundo? Sim. Olha só, o patrimônio dele crescia com a valorização dos ativos de renda fixa e dos rendimentos, mas aqui foi provisionado perdas pela inadimplência de AgroGalaxy e Lavoro. A AgroGalaxy foi considerado metade do valor perdido e a Lavoro 70% do valor perdido. Isso fez com que o patrimônio do fundo viesse a cair. Mas olha só o reflexo das decisões no mercado. As pessoas desesperadas e desinformadas venderam de uma forma aonde algo que valia aqui, vamos supor, R$ 9,50, antes valia 10, agora passou a valer R$ 6. Então, isso é, na prática, aquela velha história do mercado financeiro, comprar uma nota de 10 pagando 6. Então, e é disso que se trata. Então, o fundo ele está convocando os cotistas para uma votação. Nessa primeira votação, a gente vai poder optar por aprovar ou não uma segunda votação para a cisão do fundo. Então, a gente tem que votar inicialmente para quê? Para dizer, ó, queremos votar contra a cisão do fundo, ou não queremos votar pela cisão do fundo. Mas todo mundo tem que fazer a primeira votação para ir ou não ir para a segunda votação. Se ir para a segunda votação, o fundo CPTR vai ser separado em dois. Então, ali existe o patrimônio do fundo CPTR e ele vai ser segregado, vai ter os fundos CPTR2, que vai ser dividido exatamente com os mesmos ativos, só vão ser fundos separados. O fundo tradicional que está no mercado vai seguir evoluindo a dinâmica de mercado e recebendo os rendimentos. O fundo 2, o fundo da cisão, a gestora vai abrir mão das taxas de administração e performance e vai devolver o patrimônio dos cotistas ao valor patrimonial. Então, o que isso significa? Quem comprou cota a R$ 6 vai receber a cota de volta a R$ 9,57. Desculpa, R$ 9,74. Então, para quem comprou aqui, isso é uma valorização que beira aí 50% de imediato. Essa devolução do recurso, ela deve ocorrer dentro de um prazo de até 2 anos para aquelas pessoas que optaram pela cisão, né, que migraram para o fundo cindido. Então, como ali dentro dessa carteira do fundo é cheio de ativos de renda fixa, com vencimentos médios aí de 2 anos, e esse patrimônio existe, né, ele vale lá 9,74 e não o que o mercado julga aqui embaixo, a gestora disse, então eu te devolvo o dinheiro para mostrar que existe esse patrimônio lá. E só isso já trouxe confiança para o mercado. Não é à toa, ó, que o fundo valorizou mais de 21%
esse ano, próximo aí de 23% de valorização esse ano. Então, embora já tenha essa valorização, eu projetei até aqui assim o que é a alta, são mais 31% de recuperação da cota. Então, vamos supor, quem tem a cota hoje, e se fosse feito hoje essa cisão, ele passaria a ter no dia seguinte 31% a mais de patrimônio. Ao longo dos próximos 2 anos receberia esse valor, mas também receberia a taxa do ativo, que hoje, para uma cota ali que está a 7,70, só para entender, quem comprou cota a R$6, vai receber mais ou menos CDI mais 25% em 2 anos. Isso é um rendimento aí que vai para quase 35%, 40% de rendimento ao ano. Hoje, aqui na tela nem mostra já essa valorização, mas eu estimo que quem comprar essa cota, ou quem tem a cota hoje, daqui até a devolução do recurso, tem um rendimento próximo de CDI mais 17% ao ano líquido, né, ao longo de 2 anos. Então, eu tenho esse fundo, vou votar positivamente pela cisão, porque eu tenho a certeza de que o patrimônio ele vai voltar para o valor que ele vale. E aí depois eu tomo uma decisão de reinvestir ele no ativo que deve estar descontado. Então, esse movimento desde já reconquistou bastante a confiança e a gente tem até o dia 20 de março para votar, para aprovar a votação de cisão. Então, primeiro a gente diz, queremos votar a cisão, depois de aderir essa votação, quem quiser cindir, vota para ir adiante. Então, era esse recado que eu queria trazer. Essa é uma oportunidade muito interessante, porque se for aprovada essa cisão, embora tu não tenha um fundo, tu pode comprar um ativo que vai estar desvalorizado. Hoje está 7,40. Daqui a pouco, quando sair essa notícia, vai estar 8, 8,50. Mas mesmo assim, a gente vai ter a certeza de devolução do capital a 9,74. Que muitas vezes pode representar um rendimento em 2 anos de CDI mais 17, mais 15, mais 12, mais 10, mais 5. Então, quanto mais valorizar a cota, menor o potencial de rendimento. E para aquela pessoa que comprou a cota aqui, vamos supor, no pior momento, como ela vai ter a devolução do patrimônio correto, quanto ele vale, o valor patrimonial, e mais os rendimentos, ela mesmo assim vai sair com uma grande vantagem, que é o rendimento esperado lá no início da aplicação, que é esse comportamento aqui de ir superando o CDI e ter um rendimento próximo de CDI mais 4. Claro, tem que avaliar caso a caso, mas então é uma grande oportunidade e nós estimulamos nossos clientes a aprovar essa votação para dar a possibilidade de receber o patrimônio de volta ao longo de 2 anos no valor justo. Porque se depender do mercado, nem sempre, né, o mercado vai convergir o preço ao valor justo. Como a gente viu aqui, ele foi para o lado oposto. E o que ele vale de fato é algo muito maior. Conto com teu voto, qualquer dúvida, me chama aqui.